E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos virtualmente pelo canal da JAF Conecta para mais uma aula de redação. Essa nossa aula de hoje, ela vai ser tema da nossa avaliação parcial 2 do terceiro bimestre, que vocês irão fazer ou já estão aí em processo, né, caso vocês estejam assistindo a esse vídeo depois. E a nossa aula, ela tem como tema o gênero notícia, que é aí o principal gênero da esfera jornalística, como nós iremos estudar aqui hoje. Antes de mais nada, nós temos aqui um gênero que vocês podem estudar, né? Vocês podem complementar as informações que eu vou trazer aqui para vocês, vocês podem encontrar também um complemento no livro didático de vocês. Então, como sempre eu recomendo, depois dessa aula, que vocês realizem a leitura da unidade 3, capítulo 1, mais especificamente as páginas 206 a 210, que nós temos informações também sobre esse gênero, tá? Como eu coloquei aqui, há uma infinidade de jornais no mundo todo, em todas as línguas, mas as notícias seguem o mesmo padrão. Vamos conhecer um dos gêneros de maior circulação em nossa sociedade, e isso é verdade, gente. A notícia é um dos gêneros de maior circulação nos nossos dias atuais, né? Inclusive, especialmente nesse período em que nós estamos em casa, com pouco contato, né? Pelo menos é o que deveria acontecer, com o mundo externo, digamos assim, e como é que a gente apreende aí as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, sem que a gente precise estar necessariamente nesses locais, através da notícia, né? Então nós temos aí a notícia, que é esse gênero da esfera jornalística. Nós temos vários gêneros dentro dessa esfera, desse discurso jornalístico. A gente tem a reportagem, enfim, a gente tem aí o editorial, mas hoje nós iremos focar no nosso primeiro gênero da esfera jornalística, que é a notícia, e que é, na verdade, o principal gênero, o mais consumido desse discurso jornalístico, tá? Nós vamos entender hoje como que esse gênero ele se estrutura, porque ele tem uma estrutura, ele tem uma organização lógica e ele tem também um propósito comunicativo muito claro, tá? Então, muita atenção. Como eu comentei, gente, a notícia ela é um dos principais gêneros da esfera jornalística, pois expõe fatos de interesse público. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a notícia ela vai ter como propósito comunicativo, como intenção comunicativa, expor fatos que são de interesse público. Então, geralmente são fatos que acontecem na nossa sociedade, enfim, tanto a nível mais restrito, como por exemplo na nossa comunidade, no nosso estado, no nosso país, mas no mundo geral, tá? Trata-se de um gênero textual que mostra a realidade e informa sobre o mundo em que vivemos, sendo importante para conhecer, examinar, repensar e criticar a sociedade. Ou seja, sem as notícias, né, nós não temos condição de saber o que está acontecendo, por exemplo, lá no Afeganistão. Mas através das notícias, nós tivemos acesso àquela realidade que vocês já devem conhecer, porque está em todos os jornais, né? Então, o que eu quero dizer é que a notícia ela nos permite conhecer. Conhecendo, nós somos capazes de quê? De examinar, e a partir do momento em que a gente examina aí uma realidade, a gente consegue repensar criticamente essa realidade, essa sociedade, e propor novos meios para a transformação social, né? Então, vejam o quão importante é a notícia. A notícia ela não serve só para informar um fato que está acontecendo, o que aconteceu recentemente. Ela serve sim, em primeira análise, para isso, mas ela faz isso para que a gente consiga ter uma noção do nosso mundo, da nossa sociedade, e também que a gente consiga aí repensar criticamente o nosso entorno, tá? É um texto bastante recorrente nos meios de comunicação, de uma forma geral, seja impresso. Hoje em dia a gente não encontra muito, né? Pelo menos as pessoas não costumam mais consumir tanto notícia em jornais impressos, mas especialmente aqueles que são divulgados pela internet ou retratados pela televisão e pelo rádio. Então é muito difícil, a não ser que você tire um dia para se desligar aí da internet, das redes sociais, é muito difícil você viver um dia normal sem entrar em contato com uma notícia, seja por meio de um aplicativo em que a notícia aparece para você como um vídeo publicitário, ou
num vídeo do YouTube que você está querendo assistir, e aí vem uma notícia, vem uma publicidade, enfim. Nós temos aí um gênero do qual a gente não consegue escapar. Então é por isso que é importante que a gente conheça aí a fundo a estrutura desse gênero, até mesmo para que a gente possa evitar as famosas fake news, que eu vou discutir um pouquinho no final dessa aula com vocês, tá? Então vamos seguindo. Mas, Álamo, quais são as características básicas de uma notícia, do gênero notícia? O que é que uma notícia ela tem que ter, ela tem que ser, para que a gente considere uma notícia? Primeiro, o jornalista ele tem que se deixar guiar pela concisão. O que é isso? O texto ele tem que ser relativamente curto, não pode ter excessos e informações desnecessárias ao leitor, porque, vamos pensar aqui comigo, a notícia em geral ela relata um fato que aconteceu há pouco, né? Ela tem esse caráter de mostrar o que aconteceu. Então a gente não pode pegar um texto que seja excessivamente longo e que tenha informações desnecessárias, porque o leitor ele bate mesmo o olho na manchete, que é aquele título principal, e aí em geral, dependendo do assunto, ele vai clicar naquela notícia ou não, pensando aqui na notícia no formato virtual, que é o que a gente mais consome hoje em dia. Então, já para vocês saberem a característica da notícia, é a sua concisão, ou seja, o fato de que a gente está tratando de um texto que é curto, mais resumido, e que traz apenas aquilo que é essencial para que o leitor saiba daquele acontecimento, daquele fato. Enfim, tá? Outra coisa que o jornalista precisa entender é que ele precisa ser claro. A linguagem ela tem que ser precisa e sucinta, o que evita ambiguidades e falsas interpretações. Então, notícia não é lugar para você utilizar figuras de linguagem, para você utilizar a linguagem poética. Não, a notícia ela tem que ser a linguagem a mais clara possível, a mais sucinta, a mais objetiva possível, para que todos que entrem em contato com aquela notícia possam entender exatamente aquilo que está acontecendo, tá? Nós não podemos, o texto ele não pode ser ambíguo, ou seja, ter duplo sentido, e não pode dar margem para falsas interpretações. Então, gravem isso na mente de vocês. No momento em que a gente escreve uma notícia, a gente precisa ter total controle sobre aquilo que a gente está escrevendo e sobre aquilo que a gente realmente quer dizer, tá? Efeito de verdade. Os fatos noticiados devem transmitir credibilidade. O que é credibilidade? Provavelmente vocês já devem ter escutado essa palavra. É a sensação de verdade. É o fato de que o modo como eu vou organizar meu texto, ele vai fazer com que o leitor acredite naquele texto. E é aí que entra a questão das fake news, que a gente vai discutir já já, né? Porque muitas vezes a notícia falsa, ela passa uma falsa sensação de verdade, porque ela obedece a todas essas características aqui. O problema é, o fato noticiado não existe ou existe de uma forma diferente daquele que foi noticiado. Então tem que ter muito cuidado com essas questões relacionadas à notícia falsa, porque elas contêm todas as características que a gente está discutindo aqui. O problema é que você precisa ter um conhecimento de mundo e ter um conhecimento também do gênero para saber identificar se aquela notícia é verdadeira ou não, tá? Objetividade, outra característica aqui da notícia. Jornalista, gente, muita atenção para essa característica. O jornalista, ele não deve transparecer envolvimento pessoal com aquilo que noticia. Predomínio da neutralidade. A gente sabe que neutralidade, em qualquer tipo de relação humana, né, qualquer prática humana, ela é impossível. Porque nós somos seres extremamente subjetivos, extremamente pessoais, então é impossível que a gente consiga uma neutralidade absoluta em tudo aquilo que a gente faz. Até porque a própria linguagem, gente, ela é muito subjetiva. Ela está aí permeada de opiniões, de sensações, tá? Então, a gente já tem que quebrar aqui de cara o mito da neutralidade. É impossível. No entanto, é algo que os jornalistas eles devem tentar se aproximar. Né? Quanto mais eles se aproximarem, embora seja impossível uma neutralidade que a gente pode chamar de 100%, quanto mais eles se aproximarem dessa sensação aí de neutralidade, melhor. Por quê? Vejam aí os grandes jornais, os principais jornais. Né? Se vocês observarem, em geral, os jornalistas, a menos que seja um jornal que permita esse formato, mas em geral os jornalistas, quando eles estão noticiando um fato, eles não dão a sua opinião sobre aquele fato, naquele momento.
naturalmente ele tem a opinião dele, né? O jornalista tem a sua opinião, como todo cidadão tem o direito. Mas naquele momento que ele é jornalista e está apenas noticiando um fato que aconteceu, ele não pode colocar um juízo de valor, ou seja, ele não pode demonstrar um envolvimento pessoal da sua opinião ali no jornal, especificamente, se a gente pensar num jornal padrão, né, no jornalista padrão, porque, claro, tem outros formatos do jornalismo, inclusive outros gêneros do discurso jornalístico, que permite, assim, que o jornalista se coloque, como, por exemplo, o editorial, né, o artigo de opinião. Aí são gêneros que realmente você já lê, você já vai entrar em contato com esses gêneros, sabendo que o autor está dando a sua opinião, mas uma notícia nós não podemos demonstrar envolvimento pessoal, ou seja, opinião própria e juízo de valor sobre o fato a ser noticiado. A gente apenas apresenta o fato do jeito que ele aconteceu, tá? Emprego usual do pretérito. Os verbos geralmente eles estão onde? No passado, né? Porque já que o texto informa sobre algo que já aconteceu. Mas também nós podemos verificar, gente, o uso do presente e do indicativo. Então a gente tem essas duas formas aí. É mais comum a gente encontrar verbos no passado, porque em geral a notícia ela é dada depois que o fato acontece, né? Mas a gente também pode utilizar o presente do indicativo, ainda que o fato já tenha acontecido, mas aí fica a sensação mesmo de que o fato ele está sendo desenrolado, né, à medida em que a notícia está sendo escrita. Vai depender mesmo do estilo, né, do jornalista, beleza? Antes da gente fazer a leitura de uma notícia especificamente, né, uma notícia escrita, é muito importante que vocês prestem atenção a essas características aqui. Muita atenção. A notícia, gente, ela tem uma característica base. Você pode pegar qualquer notícia de qualquer jornal, pode ser um jornal publicado lá na França, um jornal publicado lá no Bangladesh. Nós temos uma estrutura que vai permanecer a mesma nessas notícias, tá? Na notícia padrão, nós temos aí essas partes, que é o que a gente chama, né, que é o que o discurso jornalístico chama de pirâmide invertida. Por que, Alamo, pirâmide invertida? Vocês perceberam aqui, ó, quanto mais a gente vai descendo na notícia, a gente vai consumindo a notícia, nós vamos entrando em contato com mais detalhes. Mas o que acontece? Em geral, o leitor ele bate logo o olho onde? No título principal, que é o que a gente chama de manchete. Então, por que a gente chama de pirâmide invertida? Porque as informações principais, elas estão no início. E aí, à medida que você vai tendo interesse em continuar a notícia, você vai tendo acesso a mais detalhes. Mas as informações iniciais são aquelas que, embora tenham menos detalhes, porque elas são mais concisas, mais resumidas, elas são as informações principais. E aí, à medida que você vai descendo, que você vai lendo a notícia, você vai entrando em mais detalhes sobre aquilo que você já leu, sobre aquilo a que você já foi apresentado no início. Então, como vocês estão vendo aqui, a primeira seção de uma notícia é o título principal, que é mais chamado, gente, de manchete, tá? Depois da manchete, que é aquele título mais curto, né, nós temos o quê? O título auxiliar, ou subtítulo. Depois nós temos o lead e o corpo da notícia. Vamos entender agora cada uma dessas seções e logo depois vocês vão ver essas seções na prática, tá? Então, muita atenção. Por que, Alamo? Porque esse gênero, gente, além de ser um gênero que está no nosso cotidiano, então, portanto, a gente precisa entender como consumir esse gênero, é um gênero, galera, que o Enem também cobra muito. Então, é muito difícil você pegar uma prova de humanas, ou linguagens mesmo, que não tem uma notícia. Então, quando você se deparar numa questão do Enem com uma notícia, às vezes até a notícia ela é usada como um texto de apoio da redação, você já sabe como consumir aquele texto, porque você sabe como é que ele foi escrito, tá? Então, vamos lá. O que é o título principal ou manchete? Geralmente, ele se apresenta grafado, ou seja, escrito, de forma bem evidente, com o objetivo de despertar a atenção do leitor. Claro, né? Se o leitor vai clicar naquele link, naquela notícia, pensando na notícia eletrônica, o título principal ele precisa ser o mais detalhado, o mais resumido possível, né? E aí, caso o leitor queira entrar em contato com o texto, ele vai obtendo mais detalhes, tá? Em geral, a gente tem as letras de maior destaque.
Aquilo que é dito no título principal é complementado pelo título auxiliar, que é chamado de subtítulo. Ó. Funciona como complemento do principal, acrescentando-lhe algumas informações de modo a torná-lo ainda mais atrativo. Ou seja, então vocês estão vendo como vai aumentando os detalhes, como aqui eu coloquei nesse esquema da pirâmide, tá? Depois do título auxiliar, nós temos o lead, que é como se fosse a introdução da notícia. Corresponde ao primeiro parágrafo. Então, todo o primeiro parágrafo de notícia, a gente classifica como lead. E normalmente resume os traços principais relacionados ao fato, procurando oferecer respostas aos seguintes questionamentos básicos, como quem, onde, o que, como, quando, por quê. Então, quando o jornalista está escrevendo sobre um fato, ele, em geral, lembra, né, mentalmente dessas perguntas para escrever o lead. Então, em um parágrafo só, a gente tem todas essas informações. Então, vocês estão vendo, ó, já está aumentando a questão do detalhamento, tá? E, por fim, a gente tem a notícia por si só, né, o que é o corpo da notícia. Relaciona-se à informação propriamente dita. Trata-se de exposição mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados. Ó, então a gente já vai ganhando mais detalhamento, tá? Por conta que a gente foi descendo aí na pirâmide. Então, tudo que a gente vai encontrar aqui no corpo da notícia já foi dito anteriormente, só que foi dito de forma resumida, de forma sucinta, objetiva. Então, onde você tem acesso ao detalhamento? No corpo da notícia. Beleza? Pois vamos seguir aqui para a leitura de uma notícia, tá? Olha aqui, a gente já vê logo qual é o título principal ou manchete. Nuvem de gafanhotos volta a preocupar agricultores brasileiros, tá? Título principal. O título principal ou manchete é sempre acompanhado de um título que fica logo aqui abaixo, tá? Que a gente tem aqui, a gente pode chamar de subtítulo ou título auxiliar. Muito bem. Então, Ricardo Felicetti, da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, acredita que ela possa chegar ao estado até a próxima quarta-feira, 22. Tá? Então vamos lá. Depois do título principal, depois do subtítulo, né, o título auxiliar, nós temos o primeiro parágrafo, que é o que? O lead. Primeiro parágrafo, lead, que tem aquelas informações mais básicas. Ó. Novamente, a gente já está ganhando detalhamento. Ó. A gente começa com pouco texto e a gente vai ganhando mais detalhes. A nuvem de gafanhotos que está na Argentina voltou a preocupar agricultores na região sul do Brasil. Com as temperaturas mais altas, a expectativa é de que ela possa chegar ao Rio Grande do Sul até a próxima quarta-feira, 22. Então, nós acabamos de ler o lead, tá? Que tem informações em relação ao local, o que está acontecendo, quando, onde, né? Por quê, tá? Se você segue lendo a notícia, e é sempre interessante que você siga lendo a notícia, porque é aí que às vezes a gente encontra as notícias falsas, né? Porque às vezes você clica no título, mas dentro do conteúdo a gente tem algumas inverdades, então você vai seguindo e você vai tendo acesso ao corpo da notícia, né? A previsão foi feita na tarde deste sábado, 19, à Agência Brasil pelo chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Ricardo Felicetti. Por enquanto, a nuvem de gafanhotos está estável em Corrientes, na Argentina, a 130 quilômetros do município gaúcho de Barra do Quaraí. As informações sobre os insetos estão sendo repassadas pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que acompanha a situação como órgão fitossanitário argentino. Tá? Se vocês forem seguindo aqui na leitura, eu vou disponibilizar para vocês esses slides, vão estar aqui logo abaixo no box de informação. Façam a leitura completa dessa notícia, que vocês vão vendo que é uma notícia que, à medida em que a gente vai descendo na pirâmide, a gente vai tendo mais detalhes sobre o fato, tá? Então, todas as informações que nós estamos tendo aqui, elas já foram apresentadas inicialmente, mas elas estão sendo detalhadas porque nós precisamos ter acesso ao detalhamento daquele fato, tá? Quando vocês forem fazer essa leitura aqui dessa notícia, vocês vão perceber, né, ela completa, vocês vão perceber que é um texto que segue a norma padrão, ou seja, livre de gírias, coloquialismos, expressões típicas da oralidade. É um texto que tem que ser escrito na norma padrão. É um texto que vocês vão ver que em nenhum momento aqui o jornalista colocou a sua opinião
ou demonstrou certa ligação pessoal com o fato. Por exemplo, o jornalista aqui vai dizer que não gosta de gafanhoto e que está morrendo de medo desse gafanhoto chegar na sua região. Ele jamais poderia fazer algo do tipo dentro desse gênero notícia. Ele apenas deve apresentar o fato da maneira como ele acontece, tá? Então façam a leitura completa dessa notícia. Eu não vou fazer aqui para não cansar vocês e para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas façam a leitura dessa notícia que vocês vão perceber todas as características que nós comentamos aqui, tá? Por fim, gente, depois dessa discussão sobre para que serve uma notícia e como ela se estrutura, a gente precisa fazer uma reflexão rápida aqui sobre as notícias falsas, né? Embora esse nome fake news tenha se popularizado aí nos últimos anos, não é uma prática recente, né? Infelizmente é uma prática que muitas vezes, eu tenho certeza que vocês já devem ter recebido aí no WhatsApp algum tipo de notícia encaminhada aí de repente por algum parente seu, que acabou não lendo direito, né? Enfim, especialmente nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, é muito comum a circulação de notícias falsas. E se preparem para o próximo ano, que é o ano de eleições, 2022, nós teremos aí uma enxurrada de notícias falsas de todos os lados, de políticos, tá? E a gente precisa estar preparado para, primeiro, identificar que aquela notícia é falsa, olhar qual é o jornal que está sendo publicado, o veículo de comunicação, se é um veículo de comunicação que tenha respeito, né? Olhar direitinho o link, porque às vezes a gente tem toda uma aparência de um site que é real, toda a identidade visual lá daquele site, mas o link é outro. Então, o endereço do link é outro. Então, você já percebe que é um site que foi falsificado, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês é observar o próprio site mesmo, se realmente é um site confiável. Leia a notícia completa. Lembra que eu falei que à medida que a gente vai descendo na notícia, a gente vai tendo acesso a mais detalhes. Então muitas pessoas às vezes só leem a manchete, ou seja, o título principal, que é aquele título em destaque que a gente estudou aqui hoje, e aí já saem compartilhando, não clicam na notícia, não leem por completo. Então é aí que as fake news vão se disseminando, tá? Então muito cuidado, especialmente aí no próximo ano, em que nós teremos, certamente, como nós tivemos nas eleições passadas, muitas fake news por todos os lados, tá certo? Então, diante disso, essa foi a nossa aula sobre o gênero notícia. É um gênero muito interessante de se trabalhar, porque é um gênero que está aí presente no nosso dia a dia. Então, a gente precisa estar preparado para consumir esse tipo de texto, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de colocar nos comentários o nome completo de vocês e a turma, tá? Deixem o like no vídeo e baixem os slides que estão aí no box de informação desse vídeo também, tá certo? Então um abraço em cada um de vocês e a gente se vê em breve.